Porque hoje é um dia, mais que um dia especial, né? Que é o dia de todas as mamães do mundo, né? Que assim Deus nos deu essa oportunidade de darmos essa dádiva, né? De termos vida, né? Esse presente e de sermos mãe e gerar uma vida em nós. Parabéns a todas as mães, que Deus continue, né? Nos abençoando, né? Com esse dom, com essa dádiva. E eu gostaria de meditar aqui rapidamente um texto com os irmãos em Provérbios 31, o capítulo, somente os versos 28 e 29. Fiquem de pé, hoje é um dia especial. Vamos pensar agora em todas as mães, aquelas também, né, que estão agora, né, passando por situações difíceis, às vezes com filho, a gente não sabe, né, mas Deus sabe. Ele é onipresente, Ele está em todas as partes do mundo, né, visitando neste momento todas as mães, assim eu creio, e que Ele possa cobrir com o teu amor, com o teu poder, todas as mães. Olha só o que a Bíblia fala em Provérbios 31, verso 28 e 29. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, graças te damos por estarmos aqui neste momento, para agradecer o Senhor, porque o Senhor é Deus, é soberano. O Senhor tem nos condicionados a estarmos de pé a cada dia, a cada manhã. E também sabemos que a causa de não sermos consumidos são as suas misericórdias, que se renovam em nossas vidas a cada manhã. Obrigado, ó Deus, por sermos mães, por sermos mulheres, ó Deus, por superarmos as nossas dores, as nossas lutas, ó Pai. Não que pedimos lutas a cada dia, mas que o Senhor sabe, ó Deus, que elas surgem no decorrer do tempo, das circunstâncias, ó Deus, mas sabemos que o Senhor tem nos dado forças, tem nos dado ânimo, ó Deus, e tem derramado o teu amor sobre as nossas vidas. E tem nos dado, ó Deus, essa dádiva, ó Pai, esse presente, que é a vida nossa, e essa oportunidade de gerarmos outra vida em nós. Abençoe, ó Pai, a todas as mães do mundo, que o Senhor possa estar, ó Deus, derramando, ó Deus, chuvas de bênção sobre a igreja do Senhor aqui na terra. E eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, ó Pai, abençoe tudo que vamos fazer aqui nessa manhã, o culto que será prestado a Ti. Ó Deus, abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, que possamos estarmos atentos a tudo aquilo que o Senhor vai nos dizer nessa manhã. Continue nos falando através da EBD, ó Pai, através da mensagem que vai ser pregada pelo nosso pastor Wellington. Ó Deus, que a igreja do Senhor, aqueles também que estão nos assistindo em casa, que o Senhor possa estar, ó Deus, alcançando essas vidas também, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus, te oro e te agradeço. Amém. Estamos divididos em classe. Bom dia. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor esteja sobre todos vocês, né? Que nós possamos estar reunidos aqui, desejosos de conhecer mais de Deus, de saber mais aquilo que o Senhor tem para nós. E gostaria de cumprimentar todas as mães, feliz Dia das Mães. Eu sei que mãe é todo dia, né, gente? Mas, para a glória de Deus, Ele tirou um dia em especial para nos valorizar mais ainda, para nos reconhecer, né, como mães, como pessoas que dedicam a vida a outras pessoas. E, coincidentemente, hoje nós vamos falar de a família e a transmissão da fé. Então, nós vamos falar dessa responsabilidade, da paternidade que nós temos em relação às futuras gerações, as pessoas, né, os nossos filhos, os adolescentes, não só os nossos filhos, mas a responsabilidade que nós temos em relação às futuras gerações, as gerações que vão vir e vão tomar o nosso lugar. E nós precisamos formar pessoas com caráter firmes naquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos que o nosso Senhor Jesus, Ele morreu um dia na cruz para nos dar a salvação, para nos levar de volta ao Pai. E isso é comprovado por nós através da Bíblia, não é verdade? Que, para nós, cristãos,
é a palavra de Deus, é a palavra inspirada pelo divino, que nos foi dada para garantir esses valores, para garantir que os nossos filhos, eles também conhecerão a Deus, ao nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por nós. Então, hoje, a nossa lição, né, é o estudo 49. E o que nós queremos, né? Transmitir a nossa fé aos membros da família. É isso que nós precisamos, transmitir a nossa fé aos membros da família. Mas não só membros, gente. Quando a gente fala de família, a gente fica muito preso, né, aos filhos carnais, mas nós também temos filhos espirituais, aqueles que Deus já nos deu para cuidar espiritualmente. Então, a gente tem que lembrar deles também, transmitir a fé para essas pessoas. E se eu fico parada, né, dentro de casa, esperando as coisas acontecerem, como que eu vou poder tomar conta também, transferir a fé para aquelas pessoas que estão aí no mundo e que Deus já nos deu a responsabilidade de transmitir o conhecimento dele. Então, vamos lá. Por favor, pode passar. Então, o exemplo familiar confirma a fé que temos em Cristo Jesus. Nós, essa geração, né, nós somos responsáveis por transmitir essa fé, por confirmar a fé. E isso, primeiramente, nós vamos ver dentro de casa. Os nossos filhos precisam olhar para nós e ver pessoas que realmente amam ao Senhor Jesus e querem segui-lo, querem servi-lo e sente prazer. Sempre quando eu vou orar, eu falo com Deus assim: Senhor, me dá prazer em te servir. Sabe quando a gente faz uma festa, que a gente reúne os amigos e a gente não sente prazer de estar ali, com aquelas pessoas amadas, com a família? Então, eu falo com ele: me dá prazer de estar na igreja, me dá prazer de ler a sua palavra, me dá prazer de transmitir o conhecimento que o Senhor me deu. Né, que isso não seja um peso, mas seja um prazer. Me dá prazer de te servir, Senhor. Eu sempre peço a Deus. Então, lá em Deuteronômio 6, 1, 9, está escrito assim: estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra, que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouçam com atenção, Israel, e tenha cuidado de obedecer. Vou repetir aqui esse versículo 3. Ouça com atenção, Primeira Igreja Batista de Ouro Branco, e tenha o cuidado de obedecer. Então, tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura. Exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as no batentes das portas de sua casa e seus portões. Amém? Então, aqui nós estamos vendo a responsabilidade aí que o Senhor nos deu de transmitir o conhecimento que nos foi dado. Aqui Moisés está falando, né,
dos 10 mandamentos, que Deus deu, né, para ele, lá no Monte Sinai, e ele trouxe para o povo, para que o povo soubesse o que o Senhor queria. E nós também, além do Novo Testamento, nós somos do Velho Testamento, nós somos privilegiados com os ensinos de Jesus Cristo, né? Que ele veio, ele falou assim, que ele não veio transformar a lei, mas ele veio o quê? O que ele veio fazer com a lei? Cumpri-la. Então, ele veio nos mostrar que essa lei, ela é possível de ser cumprida, né? Então, vamos lá. Pode passar, por favor. Então, nós estamos aí na introdução, na página 211 do nosso livro, tá? Os pais têm responsabilidade na transmissão da fé cristã a seus filhos. Isso nós vimos em Deuteronômio 6:9, que está escrito lá. Porém, as contarás a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Nós temos essa responsabilidade de transmitir. Às vezes, a gente deixa para 2 horas na semana na igreja, essa transmissão de fé. Você vem para a igreja no domingo de manhã, coloca o seu filho na EBD e acha que isso é o suficiente para que seja transmitida a sua fé. Traz ele ao culto à noite e pronto, agora só no domingo que vem. Isso não é o suficiente, irmãos. Nós temos consciência disso, mas praticar isso em nossas vidas é uma rotina que nós temos que desenvolver. Porque não é fácil, nos dias de hoje, tanta coisa que a gente tem para fazer, tanto trabalho, arrumação de casa, sair, responsabilidades na igreja, e aí a gente vai deixando esse privilégio de trazer os nossos filhos realmente pessoas que foram salvas pelo Senhor Jesus. Então, nós temos que ter na nossa mente não só esse conhecimento, mas nós temos que tomar essa responsabilidade como a primeira coisa que nós precisamos fazer, sabe? Primeiro, os nossos filhos precisam saber que nós realmente amamos o nosso Deus e queremos servi-lo. E depois que eles observam isso em nós, nós precisamos, em casa, começar a fazer o primeiro evangelismo que nós temos que fazer, que é para com os nossos filhos, os nossos netos, né, as pessoas que estão próximo ali. Mas isso tem ficado bastante difícil, de acordo com a revista aí na introdução, por causa da secularização. O que é secularização, gente? É um processo, né, do qual se perde a influência, né? A Bíblia perde a influência sobre as vidas das pessoas, nas várias esferas sociais. E nós temos visto isso, que a palavra de Deus, que antigamente as pessoas respeitavam tanto, né? Que sempre que iam fazer leis e tudo, sempre olhavam a palavra de Deus, agora não tem mais essa influência. E aí tudo está ficando comum. Eu não falo que as coisas que vão contra os valores de Deus está normal, não. Está comum, né? Está comum você ver aí pessoas praticando tudo quanto é coisa, né? Elas estão se entregando ao hedonismo. O que é hedonismo? O hedonismo é quando você se entrega ao prazer. Aquilo que você quer fazer, pronto, eu faço porque eu acho que está certo, eu quero fazer, isso me faz bem, isso que eu quero fazer, eu me sinto bem ali, e eu vou fazer, e eu não estou nem aí para quem está falando, quem deixou de falar. Então, é isso que está acontecendo. A secularização está entrando nas nossas vidas e nós nem estamos percebendo. Sim, Davi? Tem microfone para o Davi, gente? Grazi e irmãos, bom dia aí. Nessa introdução, o título da nossa lição ele é bem sugestivo, quando fala de transmissão. Ou seja, uma transmissão ela emite valores. Agora, ela pode ser
uma transmissão. Vamos pensar numa transmissão igual nós estamos fazendo aqui pela internet agora da EBD. Ela pode ser de boa ou de má qualidade. Mas para que a transmissão seja boa, aí transmitindo valores, eu também tenho que conhecer valores e passar valores. Aí o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, quando você falou aí de secularização, ele fala, dá uma lição, como sempre, né? Que nós não nos devemos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Ou seja, o mundo, ele vai querer sempre nos passar valores que estão em desacordo com a vontade de Deus. Agora, quais os valores que nós queremos seguir? A lição fala aí de Josué falando lá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Depois, nós vamos ver também as gerações que se perderam mesmo naquela época. Por quê? As escolhas, por mais valores que você passa, por mais exemplos que você dê, as escolhas, elas são pessoais. Aí é que tem que discernir essa questão. É verdade. Mas aí, voltando aqui à questão da secularização, né? O que a secularização está fazendo? Ela está tornando a fé desnecessária. Por que ela está tornando a fé desnecessária? Se eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, por causa que é o meu prazer, e o que os ensinamentos da Bíblia ensinam? Que você deve servir, que você deve abrir mão de si mesmo, que você deve colocar o outro superior a você mesmo. Isso vai na contramão daquilo que o mundo está ditando. E o que é mais prazeroso, gente? Não é fazer aquilo que a gente tem vontade? É por isso que a nossa fé tem que ser firme diante daquilo que Deus, aquilo que Deus nos ensinou, tá? Eu sempre falo com as minhas filhas assim, olha, lá fora, lá no mundo, lá o que as pessoas estão fazendo é uma delícia, sabe? É muito bom, não vou mentir para vocês, né? Está em festa, está com os colegas, não sei o quê, mas o final é amargo. Lá também eles vão te enganar, eles vão fazer com que você caia, eles vão passar uma rasteira em você, eles vão pisar em você se precisar subir alguma coisa, se aproximar do que eles querem. Tem tudo isso lá. Virei e falei com ela, sabe? É difícil caminhar com Jesus? Não é fácil, mas pelo menos nós sabemos que Ele realmente está conosco e que Ele não nos abandona jamais, porque Ele vai estar conosco até a consumação do mundo. E eu creio nisso. E eu falo para as minhas filhas, né, para que elas vejam e creiam também. Eu falo com elas assim, outro dia eu conversei com o pastor, e aí ele falou assim, Graziele, qual que é o seu, né, a primeira coisa que você quer? Eu falei assim, pastor, eu quero, a primeira coisa que eu quero é que minhas filhas realmente se convertam ao Senhor Jesus. É o meu objetivo de vida, é que elas, primeiras minhas filhas, se convertam ao Senhor Jesus. E aí agora eu tenho que pensar, como eu vou fazer para atingir esse objetivo? E eu tenho que conversar com elas o que acontece no mundo. A Elisa fez anos de inglês, né? E todo ano tinha lá a festa do Halloween, no cursinho de inglês. E todo ano era uma luta, gente. Parecia que ela tinha esquecido que eu tinha conversado com ela um ano antes. Olha, o Halloween é culto às bruxas, minha filha. Culto, olha só a palavra. A quem você presta culto? Aí eu presto culto a Deus. E como é que você vai em outro lugar prestar culto a outra coisa? Porque é uma homenagem àquilo. Não, mas falou lá que é uma brincadeira. Não é, minha filha, não é uma brincadeira. Nada que é espiritual é brincadeira.
E aí eu ia, conversava, chamava as pessoas para me ajudar, outras pessoas da igreja que ela valorizava, né? Que ela tinha como ponto de referência, e a gente conversava com ela e eu falava assim, você vai poder ir se você quiser, mas primeiro nós vamos conversando, até chegar a data. Eu não proibia, né, gente? Porque tudo proibido é mais gostoso, né? Aí eu falava com ela assim, aí a gente ia conversando, até que chegava próxima data, ela falava assim, não, lá não é meu lugar, né, mamãe? Eu não vou. Eu não vou porque eu não quero, não é porque eu não quero ir, eu quero ir, mas eu não vou porque eu amo a Deus. E eu quero que Deus fique feliz comigo. E ela abria a mão, mas era todo ano, até ela completar uma certa idade, assim, dos 15 anos, que ela parou de pedir. Então, assim, e ela começou com pequenininha, né? Então, todo ano, gente, então, educar o filho no caminho dá trabalho. Eu já falei sobre isso aqui, né, com vocês. Quando a gente está educando nossos filhos no caminho, não adianta só você apontar, né? É igual está aqui o filho do pastor, esqueci o nome, seu nome? Rudá. O pastor chega aqui e fala assim, Rudá, vai por esse caminho aqui que eu faço, tá, meu filho? É esse aqui, esse aqui vai levar você direto para Jesus Cristo. Não adianta só fazer isso. O pastor ele tem que abraçar o Rudá e falar assim, meu filho, esse é o caminho. Então, nós vamos passar por aqui. Olha, pai, tem uns colegas ali fazendo uma festa. Olha, eu quero ir ali. Aí o pai dele vai estar próximo a ele para conversar com ele sobre aquela festa, para conversar sobre o que tem naquela festa, e para falar assim, meu filho, o caminho é esse, você vai desviar para cá? Tem certeza? Tem que estar junto, né? A fé cristã, como o irmão Davi falou, ela é individual, sim, né? Cada um tem a sua fé. Ela não pode ser transferida, tá? A minha fé não quer dizer que eu tenho fé em Jesus Cristo, que a minha filha, né, crentinha. Isso não existe. A fé dela vai ser desenvolvida aí, né? Através da experiência de arrependimento que ela mesma vai ter através do Espírito Santo. Quando Josué fala lá, Josué 24, 25 fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué fala isso, ele tem a convicção de que ele está ensinando os filhos dele no caminho, a casa dele no caminho que é Jesus. E lá em Atos 16, 29, 33, também fala o quê? Fala de quando o carcereiro se converte, né? Paulo está preso, ele está aprisionado, e aí o carcereiro, acontece lá o terremoto, aí, né, tudo treme, e aí as portas das prisões são abertas, e o carcereiro quer se matar, e Paulo fala, não tire sua vida, nós estamos todos aqui. E naquele momento ali, depois do carcereiro ter ouvido Paulo, mesmo depois de açoitado, preso, louvando a Deus, ele converte. E toda a casa dele também quer ouvir sobre Jesus Cristo. Então, é isso que acontece ali nessas duas passagens. E nós precisamos crer que isso vai acontecer nas nossas casas, mas nós precisamos ser o exemplo. A fé é individual, mas é através de mim que os meus filhos vão conhecer essa fé e a graça do Senhor, que é individual. Pode passar, por favor. Ao cristão foi dado o privilégio de comunicar a fé através da sua vida. Os filhos irão seguir os passos de quem? Aí você fala assim, mas eu sempre estive na igreja. Mas como que você é em casa? Eu sempre estive na igreja, eu sempre levei o meu filho para a igreja, ele participava de EBD, ele participava do culto à noite, tinha a escola de férias, tinha isso, tinha aquilo, eu mandava ele para tudo quanto é coisa que a igreja falava que ia ter. Mas como que o seu filho te via em casa?
Qual era o seu testemunho pessoal para o seu filho? Como que você se comportava diante do seu filho? Então, não adianta só trazer para a igreja. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela vai transformando, sim. Ela pode transformar quando ela quiser, né? No momento que a pessoa permite que o Espírito Santo mova. Mas você tem um papel fundamental na vida do seu filho, mãe e pai, e das pessoas que você também cuida. Testemunhas, né? Uhum. Porque, às vezes, nem a gente ganha as pessoas não somente com palavras, mas também com o nosso agir, né, com as nossas atitudes. Mas também, a gente fica pensando assim também que Cristo, Ele nos deixou um grande exemplo, né, de amor, de compaixão, e os nossos filhos também, a gente tem orado para eles também, pedindo a Deus tanta coisa por eles, mas o que Deus tem colocado no meu coração para orar pela minha filha, é pela conversão dela, porque isso é um processo, né? Porque a gente tem que pedir a Deus para os filhos da gente converter a cada dia, né? Isso que vai livrar eles das coisas ruins do mundo, né? Porque Cristo, Ele já orou por estes e por aqueles que ainda ia existir, né? Que somos nós. Jesus já tinha orado por nós. Então, esse é o nosso papel, orar cada dia pela conversão dos nossos filhos. Esse é o papel mais importante aqui, nós que somos pais. Sempre está intercedendo pela conversão. Isso. Porque se ele estiver com o coração voltado para Cristo, isso vai fazer ele desviar do mau caminho. É verdade. E o papel, né, o exemplo é um papel, a nossa revista fala que o exemplo é um papel definidor de um testemunho vivo de Cristo em casa. E lá em Deuteronômio 6, que nós lemos, fala, né, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. E Jesus, ele vai falar isso também no Novo Testamento, né? Quais são os maiores mandamentos, né? Que ele é questionado lá, e ele fala, ama o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. E aqui também fala para a gente contar para os filhos em qualquer momento, gente. Ao deitar, ao levantar, indo passear. Você está indo passear, você está indo para Belo Horizonte com o seu filho dentro do carro. Fale de Jesus Cristo até chegar lá com ele, pelo caminho, né? E é isso que está falando. Você tem tempo. Você tem tempo para fazer. Deus, Ele proporciona momentos para a gente fazer isso. Pode passar, por favor. Tá. Antes da gente chegar ali, eu quero falar sobre Josué. Tá? Antes da gente ir para o ponto 1. Na verdade, é no ponto 1, tá certo. Vamos lá. O exemplo de casa. É preciso destacar que os exemplos falam muito mais que os discursos e palavras. E os nossos filhos, por experiência própria, eles querem ouvir da gente aquilo que eles acreditam. Às vezes, eu conto para as minhas filhas como que eu era. Eu me converti aos 18 anos de idade, né? Que eu aceitei Jesus Cristo. E aí eu falo com elas como era a minha vida antes de aceitar Jesus Cristo e como eu fui feliz, como que Jesus me transformou. E, às vezes, o antes, ele fica um pouco assim, falando assim, você conta para elas o que acontecia na sua vida. Eu conto para elas o que acontecia na minha vida quando eu não conhecia Jesus Cristo e como eu achava que tinha que ser, né? As coisas que eu fazia, para que elas não caiam no mesmo erro. Como que elas vão saber que elas não devem se eu não conto as minhas experiências para as minhas filhas? Se eu não conto o resultado dessas experiências, a tristeza que essas experiências me trouxeram.
Porque há muita coisa, até 18 anos ali, quando eu achava que tudo era permitido e que eu podia fazer o que eu queria, do jeito que eu queria, né, que trouxeram muitas consequências ruins para a minha vida. E eu conto para as minhas filhas o que acontecia. O meu marido, ele não tem essa mesma prática. Elas até falam com ela assim, a gente sabe tudo da mamãe quando a mamãe tinha a nossa idade. Você não conta nada, pai. Né? Mas ele é diferente. Aí eu falo com ela, cada um é de um jeito. E às vezes eu falo com ele assim, você tem que sentar e contar alguma coisa e falar o que você se arrepende com elas. O que você se arrepende de ter entristecido o coração de Deus. Isso é importante, gente. Seus filhos te conhecerem. É amigo. Se você pegar lá o melhor amigo do seu filho, ele vai achar que ele sabe tudo da vida dele. Eu olho para a Letícia e falo assim, quem é a minha melhor amiga? Ah, sua melhor amiga por quê? Eu sei tudo dela, mãe. Ela não me esconde nada. Então, é isso que os nossos filhos na adolescência precisam. De pessoas que eles possam confiar, porque não esconde nada deles. É claro que nós vamos saber contar as coisas para eles e mostrar para eles que aquilo não era de acordo com a palavra, e que nós nos arrependemos de tudo que fizemos naquela época. Que Jesus trouxe transformação, como o irmão falou em Romanos. Né? Olha, Jesus transformou, Letícia. Se eu conhecesse Jesus desde pequena, igual você tem o privilégio de nascer no lar cristão, eu nunca teria optado por ter feito isso naquela época. Né? Eu nunca teria optado por ter saído, ido brincar nesse lugar aqui, e quase que a minha irmã caçula morre. Eu nunca teria feito isso. Nós fomos brincar, eu acho que eu já contei isso aqui na igreja, nós fomos brincar num monte de areia, mas era muita areia, a gente olhava para cima assim, era um montão de areia. E eram vários, assim. Aí, o que a gente fez? A gente fez um túnel, né? Eu, meu irmão mais velho, a gente fez um túnel, porque tanto de criança fez túnel. Na hora que a minha irmã caçula estava passando no meio do túnel, saiu um filho de Deus, pulou de um monte para o outro. O que aconteceu com a minha irmã? Foi soterrada ali no meio daquele tanto de areia. Meu irmão pulou na piscina de ponta, assim, na areia parecia piscina. E nós começamos a cavar, procurando ela, cadê, em tempo da menina morrer. Né? E o meu pai já tinha falado comigo, com meu irmão mais velho, não vai brincar ali, porque eu vi menino brincando ali, fazendo isso, e é perigoso. E nós fomos, escondido. E eu creio que se, na época lá, se a gente já conhecesse Jesus Cristo, porque eu já era bem assim, eu já tinha uma idade assim, de 10 anos de idade, né? Meu irmão tinha 12. Se a gente conhecesse Jesus Cristo, isso não tinha acontecido, gente. Então, as palavras, elas devem ser sempre, os nossos atos, né, eles devem ser sempre da melhor forma para os nossos filhos, bem claros, e testemunhando sempre do que Jesus fala. E sempre nós vamos ter essas perguntas aí, né? As perguntas surgem, então, o que você ama de todo o coração? Essas são as perguntas que ficam na cabeça dos nossos filhos. O que você ama de todo o coração? O que faz seus olhos brilharem? Será que meu pai e minha mãe realmente amam Jesus Cristo de todo o coração, igual eles falam? Será que eu estou vendo isso na atitude deles? Certamente seus filhos irão sentir por Deus o mesmo que você sente, ou empolgação, ou apatia. Sabe aquele negócio assim, Jesus Cristo é a maior felicidade da minha vida. Você está falando, mas a sua expressão está falando outra coisa. Ai, eu amo Jesus Cristo. Nós precisamos contar de Jesus Cristo para todas as pessoas. Gente, quando você vai dar uma festa, um churrasco, que você vai receber os seus amigos, é assim, ai, vamos fazer o churrasco, vamos encontrar, vamos. Você vai lá em casa, a gente faz um churrascão lá e tal, não sei o quê, olha a alegria. Ah, meu filho, hoje eu vou sair para dar um estudo. Ai, queria tanto ficar em casa. Ah, mas papai e mamãe têm que ir lá dar o estudo, tá? Fica quietinho. A gente está indo lá.
E vai para o estudo. Aí o menino fica olhando assim, gente, isso é bom ou não é bom? É claro que a empolgação, igual eu coloquei ali, ó, certamente a fé cristã é mais do que uma empolgação, mas o exemplo dos pais aponta para o que os filhos devem dar atenção real e verdadeira. Então, tudo que nós vamos fazer para Jesus Cristo, para a igreja, a gente tem que pedir para Deus prazer. E que a gente possa transmitir esse prazer através das nossas atitudes. Nós temos que dar importância a uma liderança responsável no lar, que não somente irá ensinar por exemplo, mas se empenhar em fazer com que Jesus Cristo seja conhecido por experiência pessoal entre os seus. Nós precisamos mostrar em casa o quanto amamos Jesus Cristo e o quanto isso nos traz felicidade. Eu estou falando isso, gente, porque tem dia lá em casa, eu dou estudo, né, junto com a Vilma. Tem dia lá em casa que eu falo assim, ai, tem estudo hoje. Nossa, precisava terminar esse planejamento aqui. Aí a minha mãe, um dia a Elisa virou para mim e falou assim, mãe, por que você não para? Aí eu assustei, né? Por que você não para? Não, mas eu gosto de dar estudo, eu me sinto bem dando estudo, eu tenho prazer, a gente tem as dificuldades do dia a dia, mas isso me leva para perto de Deus, isso me faz estudar o Senhor, e tal, e coisa. Aí ela fala assim, mas tem dia que parece que está te incomodando. Aí eu parei, eu falei assim, não, minha filha, não me incomoda. É que, às vezes, a gente tem que fazer escolhas, né? E eu queria terminar isso aqui, mas eu posso terminar isso aqui amanhã, não tem problema, o estudo é mais importante, tanto que você vai ver que eu vou largar tudo para ir dar o estudo. Então, eles estão nos observando. Eles observam cada expressão do seu rosto, você pode ter certeza disso. E nós temos que ter cuidado, porque Josué, ele não falou? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Nossa, bonita essa frase, né? Mas depois que Josué morreu, toda uma geração se perdeu. Depois da morte de Josué, toda uma geração se perdeu ali no meio do povo de Israel. Imagina. A pessoa declara, eu e minha casa serviremos o Senhor, vocês que escolham aí, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E depois que ele declara isso tudo, né, ele fez e tal, a geração seguinte se perde. Isso é paternidade. Isso é preparar a geração que está vindo para o que vai acontecer, para o que eles assumirão, a responsabilidade, o amor ao Senhor. Uma geração, quando ela falha em transmitir a fé, a consequência disso pode se dar em várias gerações. Imagina, você falha hoje de transmitir a sua fé para o seu filho, seus netos, seus bisnetos. Quando será que eles retornarão para a presença do Senhor? E eles vão virar escravos do pecado. É isso que você quer para as futuras gerações? Que elas sejam escravas do pecado? Seus filhos voltam a ser escravos, você foi liberto, você é tão feliz porque você sabe que você é liberto disso. Eu sou muito grata a Deus, porque eu sei que eu fui liberta das coisas que o mundo ditava e me escravizava. Agora eu posso escolher, eu posso falar não para as coisas que o mundo me sugere. Porque isso é escolha. Você poder falar não para o que o mundo te sugere. Quem está lá não tem escolha, eles fazem de acordo com o que o mundo dita. Eu glorifico a Deus por falar não. E aí, a tão almejada liberdade só pode ser encontrada através da libertação da escravidão do pecado que Jesus Cristo promove. E isso é obra do Espírito Santo de Deus, sem imposições. Passa, por favor. É verdade que em cada era os desafios são diferentes,
mas a necessidade de um novo nascimento continua sendo a mesma em todas as épocas e gerações. Então, os desafios da geração passada era continuar a fé, né? Então, a geração passada, ela precisava continuar a fé. O nosso desafio, gente, é contra o quê? A secularização. O nosso desafio é que as crianças não vejam a fé como uma coisa desnecessária. Mas o novo nascimento, tanto na geração passada quanto nessa, ele é necessário. E isso está lá, e Jesus fala isso, né? Em João 3,3. Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. O nascimento espiritual. O nascimento que o Espírito Santo nos dá, né? Através do Espírito Santo esse nascimento é nos dado. Como você tem transmitido sua fé em seu lar? Como isso tem acontecido? Tem uma pesquisa, está aí na revista, todos leram, né? Que a fé é transmitida através de filmes, 1,1%. Através de distribuição de literatura e bíblias, 3%. Através de sermão, vão levar fulano lá na igreja para o pastor pregar e ele converter, 2,4%. Através de programa de rádio, 2,9%. Através de trabalho pastoral, 2,9%. Através de cruzadas evangelísticas, 4,4%. Através de outros meios, 2,1%. Através de amigos, 29,9%. E através de parentes, 49,7%. Eu me converti através de amigos. Mas tem muita gente que se converte através de parentes. Eu fui a primeira na minha família a me converter, depois foi um primo, e aí o povo foi convertendo para a glória de Deus. Mas nós temos que saber que o tete a tete, o pessoal, é que mais converte. É que mais que aproxima Jesus Cristo dos outros. A fé cristã começa em casa, de forma relacional. Tá? Então, nós temos que relacionar, mas não só de palavras, gente, mas de ação. A própria palavra de Deus fala isso com a gente, né? Que a nossa fé ela tem que ser transmitida, né? Não só através de palavras, mas de ação, fatos concretos. Passa para mim, por favor. A crença e o legalismo. O que é aí legalismo, né? Legalismo é pôr as regras acima de Deus. Por exemplo, acreditar que o cumprimento de regras aí dentro da igreja, aquilo que tem no nosso dia a dia, que a igreja impõe, esse cumprimento de regras aí, ele torna o indivíduo merecedor do favor de Deus, né? Da salvação. Então, se eu cumprir todas as regras, mas não entregar meu coração para Deus, é por mim. Eu que consigo a salvação. Não é isso que nós acreditamos. Então, nós acreditamos na graça. É pela graça. E não por aquilo que nós fazemos. Nós nunca seremos merecedores da salvação do Senhor. Nós nunca seremos merecedores de salvação. Mas Deus, ele se deu, né? Jesus, ele se deu por nós, por amor, pela graça que ele tem nos concedido aí. O pecado, ele tem poder de separar, de dividir, de afastar as pessoas. É uma força muito devastadora. Mas também o legalismo religioso, o que exclui a graça, é muito perigoso e deve ser evitado. O que nós fazemos após receber a graça do Senhor Jesus, da salvação, são consequências daquilo que a gente aprende com Ele através da Bíblia.
Então, nós vamos aprender com Jesus, o Davi, nós vamos receber a salvação, vamos estudar a palavra de Deus, querer ser semelhante ao nosso mestre, e aí sim, as nossas atitudes vão ser consequência, as nossas escolhas, seguir as regras, vai ser consequência daquilo que nós recebemos. Davi? Mais uma vez aí, igual nós estamos vendo aí, a graça e o legalismo, ela entra diretamente no que a Bíblia fala, ou seja, a palavra de Deus, domingo passado nós estivemos falando sobre isso aí, a palavra de Deus ela é atemporal, ou seja, em todos os tempos ela não muda, a palavra de Deus ela continua a mesma, mas a secularização ela traz uma nova, vamos dizer assim, incidência e mudando esses valores de graça e legalismo como tudo pode. E, na verdade, essa frase eu falei aqui há um tempo atrás, ou seja, às vezes o nosso coração está tão duro e o nosso ouvido tão tapado que Deus nos deixa sofrer as consequências das nossas escolhas. Então, temos que tomar cuidado, ou seja, até bem pouco tempo, colocar aí 5 anos atrás, até bem pouco tempo, o que era imoral, hoje tornou-se normal e legal. Então, até essa questão do que era... Agora, o valor bíblico mudou algum? Deixou de... O que é pecado deixou de ser pecado? Não. Certo? Então, tem que tomar bastante cuidado com essa questão de graça. Quando fala de graça e legalismo, achar quando está falando de legalismo é porque está querendo só impor regra. Na verdade, nada disso. O legalismo que a gente fala é de acordo com a palavra de Deus, que ela é atemporal. Ok. Aí, continuando ali, né? A fé cristã é de natureza individual e não familiar. Não é tradição. Então, foi isso que eu falei no começo, né? Não é porque eu sou crente que minha filha é crentinha. Lá em Mateus 10, 34, Mateus 10, 34, está escrito assim, isso são palavras de Jesus, né? Não imaginem que vim trazer paz à terra, mas vim trazer... não vim trazer paz, mas a espada. Vou começar de novo, que eu engasguei aqui. Não imaginem que vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quando a gente lê isso aqui, a gente fala assim, poxa, mas Jesus não veio para unir? Como é que é esse negócio aqui que ele está separando todo mundo? Não estou entendendo. Jesus, gente, ele não está afirmando aqui que ele quer dividir as famílias. Não é isso, tá? Mas ele ensina que o chamado para a vida da fé é um chamado que envolve uma postura firme. Então, quando eu me converti, eu fui a primeira da minha família, mas da minha família toda, tanto para o lado de pai quanto para o lado de mãe. Eu fui a primeira. E aí a minha mãe, ela não aceitava. Todo dia que eu falava assim, pegava a Bíblia e falava assim, eu vou na casa do pastor ali, que ele vai me dar um estudo, era uma briga. E eu tinha 18 anos. Como eu tinha 18 anos, eu falava assim, eu vou. Ela não podia me segurar, né? Primeiro que eu estava num processo de conversão, eu achava que eu podia fazer tudo que eu quisesse, estava com 18 anos. E eu ainda não tinha aquele desenvolvido que eu tinha que ganhar os meus pais e a minha mãe por ficar quietinha ali e tal, respeitando eles. Não, eu achava que eu tinha conhecido Jesus, que eu estava certa, eu estava indo. Então, eu ia, tá? E era uma briga todo dia. Quando eu falei que eu ia casar, você vai casar de calça jeans. Porque vestido de noivo, se você casar lá naquela igreja, eu não te dou. Então eu caso de calça jeans, mas não tem problema, não.
Essa foi minha resposta para minha mãe. Então, colocar a filha contra a mãe é isso. Eu me converti e eu falei, eu quero Jesus. Então, naquele momento ali, eu me coloquei numa postura firme e isso me colocou contra minha mãe. Mas isso não quer dizer que eu não amava minha mãe, que a gente não se dava bem. Fora isso, nós éramos, né, super unidas. Mas eu era aquela pessoa que ia com ela para a igreja, gente. Para as novenas, tudo. Eu ia em tudo. Com a minha mãe, que falava que era igreja, eu ia com ela. Então, quando eu me converti, houve uma separação de tudo. Eu não acompanhava mais ela em nada. Né? E dos 3 filhos, eu era a única que acompanhava ela. Então, para ela foi muito difícil. Para ela foi muito difícil. E houve uma separação. E quando ela falava as coisas para mim, eu falava assim, isso está errado. Né? Aquela sabedoria dos 18 anos. Isso é mentira, isso está errado. Nossa! E a tradição familiar que ela tinha, que ela trazia, que ela carregava. Minha mãe converteu uns 10 anos depois que eu me converti. 10 anos depois. Por muito tempo depois, né? Lá em Miqueias 7,6 vai estar falando a mesma coisa de Mateus 10, tá? É só uma confirmação ali da palavra. Um irá crer e o outro não. É isso que eu tô. Esse é o exemplo que eu trouxe para vocês da minha vida, né? Que eu criei e minha mãe não. Então é isso que causa separação. Quando o assunto é transmissão da fé, a graça não pode ficar de fora. Pais e filhos devem vigiar suas posturas e suas tolerâncias ao pecado. Então, nós temos que vigiar o que nós estamos permitindo na nossa vida e na vida dos nossos filhos aí. Pode passar, por favor. Então, considerações finais. Os lares são os núcleos onde a tocha da fé deve ser passada de geração em geração. Nós devemos nutrir uma amizade com nossos filhos, mas uma amizade de respeito. Você não é coleguinha do seu filho. Você é pai. Você é mãe. Tem que ter uma amizade ali? Sim, uma amizade, porque ele tem que confiar em você. Mas você não é coleguinha. Ele tem que te respeitar como autoridade. Autoridade espiritual, autoridade ali dentro de casa. Ele tem que reconhecer em você uma pessoa que vai instruí-lo. Eu sou professora e eu vejo os meus alunos reclamarem. Eu queria que meu pai falasse não para mim, meu pai não fala. Eles vão testando os pais, gente. E quando eles chegam na sala de aula, eles fazem a mesma coisa com a gente. Eu sou uma professora que cobra dos meus alunos, mando mensagem lá. Hoje em dia não tem jeito, né, pessoalmente. Mas eu mando mensagem, falo assim, cadê as coisas, não sei o quê. E eu, durante as aulas, eu converso com eles, brinco com eles. Mas na hora de falar sério, é falar sério. E mesmo sendo online, eu consigo transmitir isso para os meus alunos. Não, agora nós estamos falando sério. Vocês fizeram isso que eu não gostei. Eu falo mesmo. Vocês se comportaram desse jeito durante a aula e isso não foi legal. Eles querem, eles necessitam. Os jovens, eles precisam saber qual é o limite. Isso é provado psicologicamente, né? Estudos provam que eles precisam. Apesar deles brigarem quando a gente fala não, ficar emburrado e não sei o quê, no final eles sabem. Meu pai me falou não, minha mãe me falou não, mas foi o melhor para mim, porque ele quer o melhor para mim. E quando você erra, quando eu erro num não ou num castigo, eu chego para as minhas filhas e falo assim, olha, eu errei tentando acertar, porque eu queria o melhor para vocês. Eu já fiz isso com a Elisa e já fiz isso com a Letícia. Por quê? Porque você não é o Superman, né, que vai fazer tudo certo. Até o Superman já errou várias vezes no filme, né? Mas, assim, você não faz tudo certo. Você tem que mostrar para os seus filhos que você erra e que você se arrepende de ter errado. Isso vai trazer um relacionamento afetivo mais forte entre vocês. As preocupações são pertinentes.
Como se dá a construção espiritual dos filhos? Como irão conhecer a Cristo de forma real e pessoal? São muitos os desafios que os pais têm, né? E os filhos enfrentam nos tempos de hoje. Mas as ações determinadas e intencionais, os pais devem se colocar na dependência da graça do Senhor, em oração e exemplo, para que as futuras gerações conheçam a Cristo e temam a Deus de todo o coração. Então, nós precisamos crer que, através do nosso exemplo e da palavra que nós cumprimos através do nosso exemplo, que os nossos filhos serão alcançados pela graça do Senhor. A fé cristã é individual, mas deve ser comunicada aos filhos de forma a conhecerem a salvação pessoal. E eu termino aqui, né? Eu deixei ali Tiago 3, 13 e 18. Depois vocês leiam, anotem aí para vocês lerem em casa, meditarem nessa palavra. E eu espero, gente, que nós possamos realmente sentir o peso dessa palavra, porque nós estamos cuidando da nova geração. E o mundo está vindo com força bater contra os valores do Senhor na vida desses jovens. Eles estão 24 horas por dia sendo confrontados. Na escola, na faculdade, no trabalho, com os colegas, o tempo inteiro. Vocês acham mesmo que 2 horas no domingo é o suficiente? Ou vocês acham que só uma oração na hora de dormir ou na hora de almoçar é o suficiente para manter os seus filhos dentro da palavra, sendo que o mundo está batendo com força? Nós estamos vendo aí tudo o que está acontecendo. Nós sabemos aí que uma igreja está sendo processada. Uma igreja muito conhecida por nós ali em Belo Horizonte está sendo processada. Por quê? Porque a pastora ela falou coisas que não devia, mas ela falou assim, que o casamento é entre homem e mulher. Foi isso que Deus instituiu, é isso que eu acredito. Aí ela falou de consequências que um casamento fora dos padrões de Deus pode fazer, né, que infelizmente ela foi infeliz na colocação dela, mas o que ela estava falando, que o casamento entre um homem e uma mulher é o certo, é o valor de Deus, e é isso que nós acreditamos. Agora, se o outro acredita em outra coisa, eu respeito. Eu não vou ficar, né, batendo de frente com o outro que acredita em outras coisas, que não acredita no mesmo valor que eu. E eu também quero ser respeitada no valor que eu acredito. Então, nós precisamos estar juntos com os nossos filhos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o Senhor. Pai, obrigada por essa palavra, obrigada, Senhor, por este estudo, que o Senhor possa estar trazendo aos nossos corações a visão, as estratégias que o Senhor já tem para nós, ó Deus, para cumprir a transmissão da fé dentro das nossas famílias. Senhor, não deixe que nossos filhos se percam. Senhor, não deixe que a futura geração se perca, Deus. Eu lhe peço, eu lhe imploro, que o Senhor esteja com eles, firmando eles na fé. Que o Espírito Santo de Deus possa estar confirmando na mente, no coração, Senhor, todas as palavras que a Bíblia transmite para eles, ó Deus, através de estudos, através de oração, através, Senhor, dos pais, através de amigos, ó Deus, que conhecem ao Senhor. Ó Pai, Tu tem visto, Senhor, que o mundo tem se levantado ferozmente contra os seus valores. E eu lhe peço, Senhor, que o Senhor seja a rocha firme, que a futura geração, a próxima geração, está firmada, Senhor, para que eles não se percam. Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço, assim como seu filho, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso sustento. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Feliz Dia das Mães novamente. Tudo de bom.
Amém, irmãos? Agora, neste momento, vamos estar fazendo o fechamento da EBD. Eu gostaria de convidar os irmãos para ficarmos de pé, para orarmos, intercedendo a Deus pelos irmãos que aniversariaram essa semana, né, e que vão aniversariar também, nessa semana agora que vai iniciar, que seria os irmãos, né, Neuriceia, que vai aniversariar no dia 11, a Isanã, Mateus Augusto, José Henrique, e a Osana, que vai aniversariar no próximo domingo. Então, vamos estar elevando a Deus, né? Unir o nosso pensamento no Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que o que será ligado aqui na terra também será ligado no céu. Isso quer dizer o quê? Que a vontade que há no céu tem que ser a mesma que a gente tem que desejar, né? A nossa vontade tem que ser a mesma que é feita no céu. Amém? Aí eu gostaria de convidar a irmã Rita para estar fazendo a oração em favor da vida desses irmãos que está aniversariando e que vão aniversariar durante essa semana, para Deus estar abençoando a vida deles, né? Que a presença do Senhor seja abundante cada vez mais na vida dos irmãos. Amém? Amém. Bom dia, irmãos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui unidos na Tua casa. Obrigada, Deus, por a vida de cada irmão, por cada irmão que está aniversariando esse mês, que Tu possa derramar chuva de bênçãos sobre a vida de cada um, com muita saúde, com muita paz. Ó Deus, e que Teu Espírito Santo habite cada vez mais na vida, no coração, nos atos e nas atitudes de cada um. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.